E aí, pessoal, mais informações sobre o Grêmio. Nesta terça-feira, véspera de enfrentamento contra o Santos e a necessidade do Grêmio ganhar. Temos notícias sobre o Michel, temos notícias sobre o Santos e quem o Santos vai colocar. Temos notícias sobre os pendurados e, obviamente, sobre Diego Rosa, que deu uma entrevista nesta terça-feira. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Preste atenção nesta incrível oportunidade. Se você está precisando de uma renda extra ou de uma nova renda principal, que pode lhe render até R$4.000, aprendendo a trabalhar home office na segurança da sua casa, clique no primeiro comentário aqui deste vídeo, que você vai ter o passo a passo de se trabalhar home office. Nada mirabolante, trabalho sério e honesto. Clique no link e você vai conhecer. Gente, muitas informações. Vamos começar com o Santos. Porque o Santos, que vem a Porto Alegre nesta quarta-feira para enfrentar o Grêmio, num jogo que é decisivo sim para o Grêmio, ele vem com muitas dificuldades. Olha só, o Marinho, com entorse no joelho esquerdo, o Soteldo, com dores no músculo adutor da coxa direita, o Lucas Veríssimo, vendido ao Benfica, e o Diego Pituca, vendido ao Kashima Antlers, não vem a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Para mim, os 4 melhores jogadores do time, o zagueiro, o volante e os 2 principais atacantes. Os 4 melhores jogadores não vêm a Porto Alegre. Ou seja, isso é uma grande notícia para o Grêmio, já que o Santos joga, inclusive, a vida dele para tentar uma vaga nesse jogo aqui em Porto Alegre. Técnico Cuca com muitos problemas. O Grêmio tem pendurados para o jogo, né? Muitos jogadores pendurados. Lembrando que o campeonato, faltam 5 jogos, o Grêmio precisa pontuar. E olha, em razão até da escalação do Santos, me parece um jogo importantíssimo para o Grêmio pontuar. Os pendurados para esse jogo, Robinho, que volta de Covid, que não está mais nos planos do Grêmio, mas está pendurado, então a gente tem que falar. O Vanderlei, o Diego Souza, que para mim não vai para o jogo, o Alisson, que é um jogador importante, o Vitor Ferraz, que é o lateral direito principal do time, vai para o jogo, o Cortez, que deve também jogar, e o titular, o Diogo Barbosa, todos estão pendurados. O que a gente tem aqui do time que a gente vai falar? Nós vamos projetar o time, na verdade, amanhã pela manhã, mas o Alisson é um jogador importante, o Ferraz também, Cortez e Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa machucado não deve ir para o jogo, o Diego Souza, da mesma maneira, também não vai. Outra informação vinda do departamento médico do Grêmio, o Michel, lembram dele, volante, que foi emprestado para Fortaleza, teve uma lesão séria de joelho, ele foi liberado, ele está fazendo tratamento aqui em Porto Alegre, ele foi liberado pelo departamento médico e está entregue aí à preparação física. O Michel, volante de pé esquerdo, que foi muito bem aqui no Grêmio em alguns momentos e que incrivelmente fez falta no Grêmio nessa temporada. Quantas vezes nós vimos o Tassiano improvisado como volante, e o Michel, que não é muito querido pelo torcedor do Grêmio, mas que é um jogador, que é mais jogador do que o Tassiano, que foi o escolhido para ser volante em vários jogos do Grêmio. A maioria deles o Grêmio não conseguiu vencer, mas ele de fato jogou. Se o Michel tivesse aí, teria jogado com certeza. A gente não sabe exatamente como que o Grêmio vai aproveitar, mas é muito grande a possibilidade do Michel ser aproveitado no gauchão junto ao time de transição. O que dá um corpo também para o time do Grêmio. Ele que é um jogador mais cascudo, mais forte, com boas experiências. Hoje, o Diego Rosa, vocês vão lembrar dele, o volante do Grêmio, que foi vendido para o Grupo City, que foi lá para o time da segunda divisão da Bélgica, deu uma entrevista para o Simon Bianchini, para os Gaúcha ZH. E nessa entrevista ele fez uma série de ponderações, disse que o sonho dele era jogar no profissional do Grêmio e disse que não jogou porque tinham muitos jogadores e por opção do treinador ele não iria subir. E isso deixa sempre aquela situação de que o Grêmio não sobe os meninos, e aí uma série de críticas, eu estava lendo a matéria, uma série de críticas nos comentários à forma como o Grêmio tem procedido, a utilização dos jovens jogadores. O Diego Rosa realmente é um jogador diferente, realmente é um jogador, fez um baita sucesso na Copa São Paulo, fez um baita sucesso no Mundial Sub-17, jogou para mim muito mais, por exemplo, do que o Praxedes, que é titular do Internacional, mas hoje, mais uma vez, se criou uma vírgula, uma crítica ao Renato em razão da utilização.
eu não coloco essa culpa toda em cima do Renato não, tá? Para mim isso é política de clube, o Grêmio precisa movimentar isso. Eu tenho críticas ao Renato, vocês sabem disso, estou sendo muito criticado porque falo o que eu penso muitas vezes do trabalho do Renato, mas neste caso a culpa não é só do Renato, é de política de clube, e isso a gente está vendo na prática, e o que, convenhamos, não é a melhor coisa do mundo, mas é o que tem para o momento. Portanto, vale a pena a gente olhar, analisar para entender o futuro de uma maneira melhor. Essas são as notícias de agora, daqui a pouco a gente volta com mais informações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.